eu queria entrar agora nessa história dos governadores, da segurança pública. A questão da segurança pública é uma das maiores reclamações dos brasileiros, o medo do brasileiro, né? E aí tem várias discussões sobre como melhorar a segurança pública. Tem uma situação que está entre as nossas reportagens mais lidas hoje, que é do Felipe Pereira, que fala sobre o embate aí entre os governadores e, na verdade, a adesão de boa parte deles a algumas medidas que foram anunciadas pelo governo federal, especificamente pelo ministro Lewandowski, e que acabam isolando, de certa maneira, o governador de Goiás, o Caiado. Né? O que aconteceu? A proposta do Ministério da Justiça, das polícias dos estados compartilharem bancos de dados e trocarem informações, tem o aval de quase todos os governadores. A única divergência pública até agora partiu de Ronaldo Caiado, do União Brasil. Isso vem justamente nesse momento em que ele anuncia sua pré-candidatura à presidência e com combate à criminalidade como bandeira de campanha, né? Ele que tem também números lá que ele gosta de utilizar para fazer a propaganda dele no estado de combate à criminalidade. Bom, a nota do governo de Goiás, que foi enviada ao UOL, diz que a proposta do Ministério da Justiça não é adequada. O texto ressalta que o Brasil tem dimensões continentais e um modelo centralizado não pode ser aplicado em todo o Brasil. O acordo que isolou Ronaldo Caiado foi costurado no Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública. O órgão reúne os responsáveis por definir políticas de combate à violência de todos os estados. E nesse fórum técnico, até Goiás foi a favor da integração entre as polícias. No entanto, depois veio essa nota. O Estado mudou de posição quando o Ronaldo Caiado foi consultado. Então, foi algo também curioso aí, porque foi uma reunião de secretarias, uma reunião mais técnica, e aí depois o Ronaldo Caiado, talvez informado disso, ele voltou atrás, o Estado voltou atrás. São Paulo também teria aderido. O acordo teria sido alcançado durante uma negociação do Conselho. O governador do estado, Tarcísio de Freitas, era contra, a posição era igual à do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Consultados, ambos não responderam sobre o assunto. O UOL apurou que os governadores querem um acordo com o governo federal o mais rápido possível e a gente já voltou com o pessoal da TV, eu não ouvi que a gente já estava de volta. Estamos falando aqui sobre essas negociações entre os governadores e Ronaldo Caiado de fora de um acordo para a unificação, não unificação, né, mas esse compartilhamento entre os dados da polícia como uma forma de combater o crime. Vamos para a parte aí do que pode ser positivo para a segurança do Brasil, hein, Josias? O que você acha dessa proposta? Ela é boa ou não? Essa não adesão de Caiado é uma posição política? O Caiado é candidato à presidência da República e ele faz do contraponto com o Lula a sua plataforma. Ele é um candidato conservador, o Lula muito provavelmente será o representante da esquerda na próxima eleição, então ele faz esse contraponto. E o Caiado se vangloria de ter consertado o problema da segurança pública em Goiás. Muitos questionam essa afirmação do Caiado, mas ele sentiu a necessidade de fazer esse contraponto e não foi o único. A proposta do governo, ela tem o mérito de enxergar o problema. Qual é o problema no Brasil? O problema é que o crime organizado, ele é organizado no Brasil porque o Estado é esculhambado. O Estado entendido como a federação, o governo federal, os estados e os municípios. Há uma esculhambação no Estado brasileiro e, com isso, cresce a organização do crime. O crime é cada vez mais organizado. Então, você precisa enxergar o problema. Qual é o problema central? É que o Estado não pode se contrapor aos criminosos se não se organizar. Então, é preciso que exista uma unidade qualquer de propósitos. União
estados e municípios precisam remar na mesma direção. Hoje não remam. Existia uma lei, a lei do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, que foi aprovada. Essa lei vem sendo discutida desde o primeiro mandato do Lula, foi aprovada, foi enviada ao Congresso na gestão da Dilma, aprovada no governo do Michel Temer, quando Raul Jungmann era o ministro da Segurança Pública, e naquela época havia, sob o Temer, dois ministérios, o da Justiça e o da Segurança Pública, mas a lei nunca foi implementada, nunca saiu do papel, e o Lewandowski, desde que assumiu, tem a pretensão de enfiar esse SUSP dentro do texto constitucional, para dar a ele uma dimensão constitucional. E os estados enxergaram nessa proposta do Lewandowski uma intenção do governo federal de esvaziar os estados em detrimento da União. A União assumiria o controle da situação na segurança pública. Nem é essa a pretensão e nem o governo tem condições de fazer isso. Mas os governadores não eram os únicos inimigos dessa proposta. Havia resistência, inclusive, na Casa Civil. Então, há 9 meses essa proposta lá na Casa Civil e o governo não envia para o Congresso Nacional. Quem é o chefe da Casa Civil? É o Rui Costa, que até anteontem, nos verões passados, ele foi governador da Bahia, que hoje é um dos estados mais precários em matéria de segurança pública. Frequenta os indicadores, os índices de letalidade policial no topo do ranking. Então, o Rui Costa, ele próprio dizia internamente, escuta, mas nós vamos trazer esse problema para dentro do governo federal. Houve uma reunião no Palácio do Planalto em que disseram para o Rui Costa, olha, mas já é assim. Porque no Brasil as crises, num regime presidencialista, a crise acaba sempre ganhando a fisionomia do presidente de plantão. Então, o Rui Costa estava com a ilusão de que a segurança pública já não estivesse no colo do Lula, e está. Agora, é preciso saber, Fabiola, se há sinceridade nesse desejo de dar alguma uniformidade, alguma lógica, alguma unidade a essa intenção do Ricardo Lewandowski de trazer a União, estados e municípios para um mesmo front, para um mesmo campo de batalha, todos unidos contra o crime organizado. O Lewandowski se aproveitou de uma decisão recente do Supremo, que reconheceu o direito dos municípios de dar às suas forças municipais áreas de polícia, inclusive armando os guardas municipais, incluiu essa decisão do Supremo dentro da sua proposta, trouxe os governadores, aparou arestas e o Ronaldo Caiado foi isolado. Agora, não se resolve o problema de segurança pública, Fabiola, com lei. Seria necessário que houvesse uma unidade legítima, genuína, e não parece haver, né? Está mais no papel do que, está mais no gogó, no papel, do que na prática.